Se a gente pegar a história dos empreendedores da época lá atrás e da nova era, você vai perceber que todos falharam. Agora, eles têm características semelhantes. Sim. Ou seja, eles não erram no mesmo lugar. Os erros. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast. Este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Hoje é um dia muito especial, estou com um amigo aqui e já vou apresentar para vocês. Mas antes, siga o nosso Instagram, @pro.sa_podcast, inscreva-se no YouTube, dá seu like, deixa seus comentários, sugestões, que vai acrescentar muito para o nosso canal, nossa melhoria contínua, e vamos sempre trazer para vocês convidados especiais. Bom, meu convidado de hoje ele é empresário no setor imobiliário, investidor, escritor best-seller, facilitador da transformação na vida das pessoas, palestrante e produtor de eventos do mercado imobiliário. Na área imobiliária já lançou mais de 56 empreendimentos, vendeu mais de 18 mil unidades de imóveis, gerou mais de 4,2 bilhões de VGVs em negócios e contratos. Fundador da Neximob, que em apenas poucos meses se lançou a maior licenciadora de inteligência imobiliária do país. Sua empresa está presente em mais de 40 cidades, em mais de 18 estados no Brasil. Ele é considerado um Smart Money Maker do setor imobiliário. Edgar Ueda, seja bem-vindo ao ProSA Podcast. É uma honra e um prazer enorme ter você aqui no estúdio. Sinta-se em casa, meu amigo. Pô, depois dessa apresentação, né, Álvaro, só que eu queria aditivar aí, antes de dar sequência, claro que agradecendo aí o seu convite. A gente já é mais do que parceiro, nós somos amigos, né? E para mim é uma honra poder compartilhar com esse propósito, porque as pessoas, quando evoluem, crescem, acreditam na transformação, na contribuição, no legado. E quando você faz um programa como esse, você está construindo tudo isso. Você está deixando um legado, porque isso aqui fica para perpetuidade, né? Verdade. Você está provocando, motivando, inspirando. E é o que eu venho fazendo há mais de 5 anos. E nós precisamos de mais pessoas como você. Parabéns. E galera, segue aí, compartilha. E você sabe que tem uma teoria que chama teoria da reciprocidade, né? Todo ser humano, quando recebe algo que faz bem, no mínimo ela deve retribuir. E pode retribuir dando like, compartilhando, se inscrevendo, passando por um amigo. Então, essa é uma maneira boa para que você indiretamente também possa construir o seu legado. Então, galera, corre aí e faça a sua parte. Obrigado, muito obrigado. Suas palavras são bênção aqui para o nosso canal. Edgar, você é muito conhecido aqui no Brasil e também no mundo, né? E você é um Smart Money Maker do setor imobiliário. Você é referência no setor imobiliário, em vendas, em fazer negócios, em bons negócios, em negócios que geram valor. Eu queria que você contasse, para aquele que ainda não te conhece, nosso seguidor, quem é Edgar Ueda? Como foi sua trajetória até aqui, meu amigo? Bom, bacana. Normalmente a tendência é olhar o momento da pessoa, né? Nós vivemos sempre por eventos. Então, o fracasso, por exemplo, ele é um evento. O estar no pódio ou chegar ao pódio, ele é um evento. Então, eu aprendi uma coisa na minha vida, que nada nesse mundo é permanente, Álvaro. E aí já veio um grande aprendizado, que independente da situação do nosso ouvinte, se ele está na escassez, se ele está na abundância, se ele está com dificuldade ou se ele está no sucesso, a gente tem que partir do pressuposto que são eventos e que nesse mundo nada é permanente. Então, eu tenho uma estratégia que chama estratégia do dia seguinte. Então, se hoje o meu dia ele foi muito produtivo, hoje eu vou dormir e amanhã eu vou acordar como se o dia tivesse
zerado, minha vida tivesse zerado, e eu começo tudo de novo. E ao mesmo tempo, se o meu dia hoje foi não tão bem sucedido, aconteceu alguns eventos não tão positivos, no dia seguinte eu vou também zerar ele e vou começar tudo de novo. Isso traz um outro aprendizado, que é, primeiro, a gente não se deitar nos louros da vitória, Sim. porque tem muita gente que chega lá, ele para, né? Tem uma frase do Paulo Coelho que eu gosto muito, que ele fala, é preciso nunca relaxar mesmo tendo chegado tão longe. Claro que às vezes precisa do contexto, que é o tema do meu 6º livro que eu estou escrevendo. Tenho 5, estou escrevendo meu 6º livro. E às vezes a gente pega uma frase, isola ela e não entende o contexto. Muita gente fala, porra, cara, eu não vou tirar férias, eu não vou descansar. Nada disso. Mas tem que tomar cuidado. Tem uma lei hermética, que é uma lei universal, que chama lei do ritmo. Que eu denominei dentro dos meus negócios e a minha filosofia, a teoria do embalo. Então, se você está vivendo um ciclo positivo, cara, acelera e dá sequência, não quebra esse flow. Segue esse flow. Se você está num ciclo negativo, que as coisas não estão performando, acontecendo, aí sim você tem que paralisar, parar, entender, refletir o que você está fazendo de errado para consertar. Então, tem várias estratégias, que é o tema do meu 4º livro, que chama O Poder do Método. E quando você tem um método, a sua vida é transformada, tá? Então, eu vou contar aqui de forma bem resumida, para não ficar longo, e depois, ao longo do nosso bate-papo, eu vou falando um pouquinho mais, mas eu vim de uma família extremamente pobre. Até meus 2 anos de idade eu morei numa barraca de estufa, não tinha energia elétrica nem água potável. Fui conhecer meu pai com 18 anos, comecei a trabalhar com 9 anos de entregador de leite, aos 12 vendedor de coxinha, fui garçom, eu trabalhei na indústria como operário, trabalhei na construção civil, debaixo de neve, menos 10 graus negativo. Eu lembro que eu pegava maçarico, tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Eu pegava maçarico, esquentava a sola da minha bota de tanto frio. Então, às vezes as pessoas veem, porra, milhões, porra, mora no metro quadrado mais caro hoje do Brasil, anda com o carro, cara. Eu ando com o carro que eu quiser hoje, né? Graças a Deus eu tenho essa possibilidade. Mas nem sempre foi assim. Meu primeiro carro foi uma Brasília que tinha um buraco no soalho, que eu tinha que colocar uma madeira, porque senão, porra, poderia ali até ter um acidente. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, aos 12 anos fui vendedor de coxinha, e aos 17 anos eu empreendi pela primeira vez. E hoje eu sou uma das maiores referências no setor imobiliário e sou a maior referência no turnaround do mercado imobiliário. Ninguém recuperou mais empresa do que eu no setor imobiliário. Você falou de alguns números, inclusive esses números estão já desatualizados. Se você pegou de 30 dias atrás, só para você ter uma ideia, nos meus últimos 30 dias, eu fechei 1,3 bilhões de novos negócios. Eu não estou mais com 56 em empreendimento, estou com 62. Nós já estamos batendo quase 6 bilhões. Sim. Então, só para você ter uma ideia, hoje eu sou a maior licenciadora do Brasil no mercado imobiliário. Não é porque eu sou maior, que às vezes fica até arrogância, né? Prepotência, pô, sou maior, melhor, nada disso. É porque eu não tenho concorrente. Então, por exemplo, não tem nenhuma licenciadora no Brasil que faz o que eu faço. Segundo, não tem nenhuma licenciadora do tamanho que eu sou. Eu fomento de 25 a 30 novos negócios por mês, muito que bom. Gera de 2 a 2,5 bilhões todos os meses. Só para você ter uma ideia, no meu primeiro ano de licenciadora, foram 31 bilhões de negócios fomentados. Eu tinha como meta bater 1 bilhão por ano, porque eu saí de empreendedor, que era só a minha empresa e só eu. A gente fazia de 200 a 250 milhões ano. Minha meta era fazer 1 bilhão, eu já ia dobrar 4 vezes mais o meu tamanho, e eu estou fechando o ano com quase 7 bi de negócios no meu primeiro ano. Então, assim, você vai falar que eu esperava isso, eu tinha planejado? Não, mas assim, tinha um planejamento de 1 bi, e entendi que eu poderia acelerar, e graças a Deus tudo está dando muito certo. Parabéns, só tenho isso a te dizer, parabéns. Edgar, você falou aí da sua metodologia Turnaround. 34 princípios e 3 pilares da transformação. Explique um pouco para os nossos ouvintes como essa Legal, metodologia. Que boa pergunta, né? O seu podcast, embora hoje eu sou um player do mercado imobiliário,
Mas eu faço muita palestra no empreendedorismo, porque dos meus 5 livros, 4 ele está muito ligado a desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedorismo. É a bandeira que eu defendo, né? Eu não tenho nenhum problema da pessoa ser CLT ou intraempreendedor. Claro. Porque assim, quando a pessoa é funcionário, ela tem que ter a mentalidade do intraempreendedorismo. Mentalidade de dono também, né? Mentalidade de dono, que é o intraempreendedorismo. Então, enquanto eu não tenho meu próprio CNPJ, ou minha própria empresa, eu posso ser um empreendedor dentro da sua empresa. Deveria ser assim. Isso. Mas nós não temos, o brasileiro não tem a cultura do empreendedorismo, né? Infelizmente, nós empreendemos pouco aqui no Brasil. Nós temos muita cultura que é dos nossos avós, né? Tem uma carteira assinada, Isso. paga uma previdência privada, enfim, não tenho nada contra, mas eu segui uma outra linha. Eu acredito em 3 pilares que aí tem o desdobro que geraram esses 34 princípios. Então, os 3 pilares estão dentro do primeiro pilar, mentalidade. E aí eu vou contextualizar um pouquinho. Vamos te dar um exemplo que se você achar que ouvir um podcast não agrega valor, a mentalidade sua pode ser uma mentalidade sabotadora. Ou que apenas fazer uma faculdade seria suficiente para que você tivesse um bom diploma ou um diploma e que isso já te desse uma patente de estabilidade ou de sucesso. Que eu também não acredito nisso, eu não tenho formação acadêmica e eu não acredito no diploma e nem na faculdade. Apesar que algumas profissões exigem isso. Você vai ser um arquiteto, um engenheiro, um médico, um dentista, você precisa ter o diploma. Mas para ser empreendedor, você não precisa ter o diploma. Eu vou só pegar um gancho nessa fala sua, muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, porque eu tenho diploma, sou engenheiro civil, para quem não me conhece, já tenho mais de 10 anos aí de formado, porém eu sempre achei a faculdade um tanto de tarefas que eu deveria entregar e que estava um cheque lá, dava um cheque, entreguei a tarefa, passei na matéria e gostei muito, amei minha faculdade porque foi uma época que eu estava próximo de amigos da mesma faixa etária que eu e a gente viveu diversas experiências juntos. Mas ela não te ensina as porradas da vida. Não. Ela não te ensina os percalços que você tem quando você sai de lá e entra no mercado de trabalho. Toda faculdade, na minha opinião, primeiro que o estágio não deve ser exigido ou sugerido no final de uma faculdade. Eu acredito que deveria ser do primeiro dia. Você entrou na faculdade, já deveria ter o estágio. Por quê? Porque a vida te ensina algumas coisas que a academia não ensina. Verdade. Então, eu acho que a teoria é fundamental, eu sou um estudioso, eu sou um autodidata, eu faço muitos cursos, então aqui eu sou a favor e nem propago a falta do conhecimento, pelo contrário, acho que conhecimento é fundamental. O que talvez as pessoas confundam é que apenas uma faculdade, ou apenas a escola, ou apenas um curso e um livro vai mudar a vida dela. Então, o primeiro pilar, ele está muito ligado à mentalidade. Então, por exemplo, você fez um convite. Eu poderia ter recusado. Exato. Certo? Mesmo porque eu tô numa maratona de 90 dias viajando, eu viajei para mais de 10 estados nesses 90 dias, eu estou parando muito pouco em casa, eu tenho uma vida bastante ativa, agitada, né? Eu poderia chegar no meu hotel e ficar descansando. E eu só tive o comportamento de vir porque eu tenho a mentalidade de contribuir, conectar, gerar valor, gerar oportunidade, porque veja bem, existe um livro que chama Manual do FBI. Lá ele ensina 3 itens de como você pode persuadir ou se relacionar ou se conectar com alguém. A primeira é exposição, a segunda é frequência, a terceira é intensidade. Então quem não é visto não é lembrado, quem é visto uma vez é esquecido, então por isso que precisa da frequência. Mas a intensidade do relacionamento muda a regra do jogo. Veja bem, eu vim aqui, a gente tinha um nível de relacionamento, agora a gente já vai ter o outro. A gente está aqui no bate-papo informal, embora um compromisso como que fala, extremamente profissional, mas num bate-papo informal. Então, isso aqui vai mudando. Aí daqui a pouco a gente marca um happy hour, daqui a pouco um café, um almoço, e a gente vai criando um vínculo emocional diferente. Isso. Então, eu só tenho esse comportamento, que é meu segundo pilar,
porque eu tenho a mentalidade de entender que isso é importante. Então, as pessoas precisam primeiro entender quais são as mentalidades que geram valor na sua vida para você crescer. Quais são os sabotadores que não geram, né? Então, por exemplo, tem gente que decide assistir várias novelas, mas não decide ler vários livros. Tem gente que decide assistir um jogo de futebol, mas não decide assistir uma live inteira. Então, se na minha mentalidade eu não tiver a consciência, o nível da consciência e aquilo for importante, eu não tenho comportamento. Então, primeiro princípio, mentalidade. Segundo princípio, comportamento. O comportamento são as atitudes, os movimentos que você dá. As ações. As ações. Então, eu sou proativo, eu sou reativo. Eu tenho atitude, eu tenho iniciativa, eu tenho o comportamento de frequentar eventos, eu tenho o comportamento de me conectar, eu tenho o comportamento de ser um doador, eu tenho um comportamento de ser gentil, generoso, prestativo, solícito. Se eu tivesse comportamento, na minha vida muda. Isso é bíblico, isso, né? Eu vou receber para dar. É sempre dou para receber. Exato. Então, veja bem, quando você me fez o convite, eu automaticamente aceitei. E eu faço isso para todo mundo. 100% dos royalties do meu livro, eu compro porque o escritor ele recebe royalties, ele é dono da propriedade intelectual, mas quem é dono da parte física por um contrato de 5 a 10 anos é a editora. Então, tudo que eu recebo da editora, eu não pego em dinheiro, eu pego em livros e eu dou 100% desses livros. Muito bom. Então, isso me traz o quê? Um grande retorno. Né? Você viu aqui o nosso grande Rafael aqui, falou, porra, eu tenho o seu livro, eu comprei e peguei autografado há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e ele falou, foi o primeiro evento de empreendedorismo que eu fui, e eu tomei a atitude de empreender por causa disso. Muito bom. Então, olha e o hoje legado. Nós estamos aqui num estúdio que ele é sócio. No estúdio que ele é sócio. Então, olha o legado que você está deixando. E por último, né, para não ficar longo isso aí, que é um livro de mais de 200 páginas e 34 princípios, são as competências. As competências é o seguinte, no meu quarto livro, que é O Poder do Método, tem o modelo do profissional nexialista, que ele é polivalente, mas ele tem profundidade, ele é especialista em alguma área específica. Então, por exemplo, eu entendo de marketing, eu entendo de vendas, mas eu sou um PhD em gerar grandes negócios no mercado imobiliário. Então, eu pego um negócio de 10 milhões e transformo em 20. Eu pego um negócio que está no buraco e faço ele virar um empreendimento de milhões. Essa é uma das minhas grandes habilidades. Hoje fala muito no formato T, que você precisa ter um conhecimento horizontal, não tão profundo, mas em uma das linhas você tem que ter profundidade. Então, por exemplo, talvez você na engenharia ou na finanças e eu, de repente, nas vendas ou em qualquer outro setor. Então, o que falta nas pessoas são os hard skills, que são as competências com profundidade. E aí, olha que interessante, você não precisa ter uma competência com profundidade. Então, eu, por exemplo, comecei a falar, na minha vida, eu sou empreendedor há 25 anos. Então, eu falei, eu quero ficar bom em vendas. Eu comecei a estudar vendas, praticar, estudar e praticar. Fiquei muito foda em vendas. Eu falei, cara, eu quero ficar bom em marketing. Eu comecei a estudar, virei diretor de marketing da maior rede de supermercado para estrangeiro no Japão. Fiquei muito foda em marketing. Aí eu falei, agora eu quero virar um estrategista. Aí comecei a estudar e fiquei muito foda em estratégia. Então, você vai buscando aquilo que te faz falta, ou que por inteligência você acha que é uma competência que vai acelerar o seu processo, e aí você vai e traz profundidade a essa competência. Então, esses são os 3 pilares do turnaround, ou do sucesso, do pódio, ou de qualquer outra coisa. Muito bom. Olha, na sua trajetória, com certeza você teve muitos erros e acertos, né? E uma coisa, assim, admirável é o aprendizado que a gente tem, né? Eu li uma frase sua que me chamou muita atenção, que é o seguinte, você diz o seguinte, quando perder a aposta, não perca a lição.
Você acredita que a busca incansável pelo sucesso e pelo conhecimento te levou a chegar até aqui hoje, ser um sucesso no mercado imobiliário, Edgar? E olha que louco, né? Ele está numa linguagem, numa semântica de ser aprendido, né? Então, quando você caminha, quando você executa, quando você empreende, ou quando você, enfim, faz qualquer coisa e erra e falha, o que é natural do ser humano, na contracapa do meu livro está assim: você fracassou ou vai fracassar. Então, estatisticamente, o Sebrae fala que o empreendedor de sucesso, ele quebra de 3 a 5 vezes. Eu quebrei 6 vezes. Então, ou falhar, ou quebrar, ou errar, ele vai ser natural de qualquer ser humano. Sim. Agora, tem ser humano que ele não gera aprendizado. Aí é que tá. Você fala, porra, é legal errar? É legal, isso faz parte da trajetória de sucesso? Faz parte, não é tão legal assim, mas para mim ele é um dos melhores recursos que você pode adotar na sua vida. Porque assim, eu sou amigo do Ricardo Bellini, ele escreveu o prefácio do primeiro livro, ele foi sócio do Donald Trump, ele brinca, ele fala assim, só vaso ruim que não quebra. Então assim, eu acho que todos os grandes empreendedores que eu conheço, eu estudo muito a biografia, desde Rockefeller, Andrew Carnegie, JP Morgan, Vanderbilt, Henry Ford. Você pode pegar os magnatas da era, quem centenas de anos, basicamente, Napoleão Hill, construiu o capitalismo daquela época, e você estudar hoje um Jorge Paulo Lemo, um Silvio Santos. Silvio Santos quase quebrou sua empresa criando o Banco Pan-Americano, e depois ele reinventou e virou um bilionário novamente com a Jequiti. Aí você pega o Jorge Paulo Lemo, teve um monte de empresa dele que deu errado. Você pega Bílio Diniz, ele fracassou, ele quase quebrou o império, aliás, inclusive, né, ele quebrou algumas vezes. Então, assim, os erros deles são finitos. Então, assim, exatamente, você falou uma palavra muito que encaixa. Eu posso errar 10 novas vezes, mas em 10 novos erros. Exato. Eu não posso ficar dando murro em ponta de faca e bater na cabeça no mesmo martelo. Aí é burrice, né? Bom, através da Neximob, né, que é uma aceleradora e multiplicador de negócios, você falou aí sobre as hard skills e com certeza você tem um time de pessoas ao seu redor que complementa você para você, né, chegar onde você chegou em tão pouco tempo com essa empresa, Neximob. Eu queria que você contasse um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre esse ecossistema do mercado imobiliário que você tem hoje, e uma das empresas é a Neximob. Legal. Eu já cheguei a ter mais de 80 funcionários, e eu entendi que não é um número de funcionários, deixa eu colocar esse entre aspas, que eu nem chamo de funcionário, eu chamo de colaborador, porque ele pode colaborar para o sucesso ou ele pode colaborar para o fracasso, né? Então sempre ele é um colaborador. E eu entendi, eu sempre tive essa cultura e filosofia da parceria e da sociedade. Porque veja bem, existe um item que aí é estratégico, que quando você é meu sócio ou parceiro, a gente tem 2 fatores. Tem o fator do skin the game, que muda a regra do jogo. Exato. Quando a sua pele está em jogo, o seu engajamento, o seu envolvimento é diferente. E quando você tem uma posição que ele está totalmente ligado a uma meritocracia, ou seja, você pode ganhar desde 5 mil a 50 mil reais, desde 50 mil reais a 500 mil reais, desde 500 mil reais até 5 milhões. Então, eu já tive corretor de imóveis que tirava de 5 a 10 mil reais, e eu já tive corretor de imóveis que ganhava 1 milhão por ano. E aí, será que se eu pagasse 30 mil reais para o corretor que ele faturava 30 milhões por ano, ele ia sair da minha empresa? E se eu pagasse 30 mil reais para o cara que ele merecia 10 mil, eu estava pagando mal, pagando super mal para o cara que não merece. Aliás, pagando bem para o cara que não merece. Isso. Então, a minha cabeça sempre foi o seguinte, cara, você tem aquilo que você merece ter. Então, tanto é que no meu livro, em um dos princípios, é a filosofia da meritocracia. Então, se o cara está vendendo pouco, ele
extremamente responsável por isso. Se ele está vendendo muito, ele também é extremamente responsável por isso. Claro que existem as co-responsabilidades e as participações. Eu não criei a minha empresa sozinho. E aí, recentemente, há um ano atrás, em julho do ano passado, eu abri a minha licenciadora e, como eu falei, eu tinha como meta fazer 1 bilhão por ano de VGV no mercado imobiliário, e a gente está fechando um ano aí com quase 7 bilhões aí, nós vamos fechar o ano. 7 vezes mais aquilo que a gente tinha como planejamento. E isso eu só consegui chegar a esses números porque essa cultura, essa filosofia do skin in the game e da meritocracia criou uma cultura dentro de um mercado extremamente do velho paradigma, né? O corretor, ele era muito passivo. Hoje eu tenho vários players que não eram do mercado imobiliário. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um advogado que não entendia nada. Ele me seguia há mais de 4 anos, já me conhecia há mais de 4 anos. Ele comprou a minha licença e no primeiro negócio ele já colocou no seu contrato 2 milhões e 800 de participação. Muito bom. Depois eu tenho um cara que ele é dono de uma franquia da Cacau Show. Ele queria entrar no mercado imobiliário, ele queria abrir uma imobiliária tradicional. E eu falei, não, cara, sai fora. Eu não tenho nada contra, mas eu já passei, eu já naveguei. Eu já tive empreiteira, já tive construtora, já tive imobiliária. E tem algumas coisas que eu prefiro não ter mais. Sim, né? Você vai se aperfeiçoando o seu eu vou negócio. Aperfeiçoando. E eu prefiro contratar uma empreiteira, eu prefiro contratar e trazer uma construtora parceira do que ter. Eu prefiro trazer uma imobiliária, um corretor parceiro. Hoje eu não tenho um corretor dentro da minha empresa. Hoje, 100% dos meus empreendimentos, quem vende é o mercado. Eu só uso a minha inteligência, meu planejamento e minha gestão. E aí, esse cara, para você ter uma ideia, ele já fechou 1,2 bilhões em VGV. Muito ele bom. está tendo 40 milhões em participações. Muito bom. Então, esse é o mercado que nós criamos e estamos surfando aí no Oceano Azul. Está navegando no Oceano Azul. Pessoal, eu queria trazer aqui agora os livros que eu fui presenteado hoje, graças a Deus, né? O Poder da Modelagem, desse fenômeno aqui, Edgar Ueda. Outro livro aqui, muito top, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, Ao Encontro do Sucesso, tá, pessoal? Esse aqui, ó, top demais. E esse aqui, esse é o 5º livro, né, Edgar? Não, esse é meu primeiro. É o primeiro livro? Meu então, primeiro livro. Esse é o primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, que conta a sua trajetória de vida. Lancei em 2018, ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos. Foi lançado pela editora do Napoleão Hill. Quem escreveu o prefácio é o Ricardo Bellino, que foi sócio do dono de Trump, e o Fernando Seabra, que é filho do dono da Natura. Muito bom. E cara, essa é a minha paixão. E esse você fala sobre os 3 pilares. Falo sobre os 3 pilares e a filosofia Kintsugi, que é a filosofia da imperfeição. Meu irmão, eu erro pra caralho. Assim, cara, é incrível como as pessoas acham, né, que quando você chega a um patamar mais elevado, que você acerta mais do que ao contrário. Eu acho assim, é inevitável cometer erros, é inevitável. O que você tem que aprender são as reações, o como que você lida, né? Tem um filme do Rocky Balboa, que o Stallone, ele fala assim, a grande maestria da vida não é bater, é saber apanhar. Exato. E você saber reagir rapidamente, né? Então, cara, se levou um nocaute, o que você vai fazer? Você vai ficar no chão chorando? Se lamentando? Não. Cara, vá pra luta, levante e vai pra luta. Não né? o quanto você, né, se você apanha, você saber apanhar e ser resiliente. Ser resiliente, porque a vida vai te dar pancada. Vai de muito, todos os lados, a todo momento. Ela não vai ser boazinha com você. E detalhe, quanto mais você cresce, mais a pancada é forte. É isso aí. Mas a pancada é forte. Então, mas assim, a jornada da vida ela é bela, porque a gente não vive num gráfico linear, né? A gente vive nos altos e baixos, e por isso que precisa muita inteligência emocional.
E eu cito muito isso nos meus livros, que se você quer se, cara, por onde eu começo? Comece a se conhecendo, né? O autoconhecimento é importante, entendendo as suas limitações, entendendo quem você é, quem né? você é, Porque para onde você quer ir. Antes de ter alguma coisa, você é verdade, você é vencedor, você é vitorioso, né? Primeiro eu sou. Às vezes muita gente não sabe ainda quem ele é, e só pensa no que ele tem, né? E o que ele sabe. Mas não está no isso. meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta, um das 7... Esse aqui, pessoal. Um dos meus 7 pilares que eu escrevi com o Luiz Paulo Lupo, o vendedor Pitbull. Quem escreveu o prefácio foi Janguier Diniz e Carlos Wizard. Ambos são capa da Forbes, bilionários. E lançamos pela editora do Pai Rico, Pai Pobre, que é a Alta Books. Esse livro, ele fala muito isso. Primeiro assim, você está disposto a pagar um preço? Porque assim, vamos lá. Hoje 90% da população brasileira ganha até R$ 3.500. Desses 90, 70 ganha menos de 2 salários mínimos. 14 milhões e meio da população vive abaixo da linha da pobreza, que representa R$ 148 por mês. Muito né? pouco. 0,000 alguma coisa ganha acima de 1 milhão. Então assim, agora tem um lado bom, até 2025 vão nascer 100 mil novos milionários. E milionários, para você ser classificado como milionário, não é ter R$1 milhão, é você ter $1 milhão, que vai dar 5 milhões e meio aí. Então, se você já passou por isso, então você já pode ser considerado como um milionário. Enfim, então assim, ser rico não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa querer ser rico, você não precisa querer ser milionário, mas as pessoas confundem até pela nossa cultura, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade. Eu fico até um pouco meio com que fala... um pouco meio puto, para falar o português correto, as pessoas serem tudo associado ao universo binário. Ou você tem dinheiro, você é feliz. Por que você não pode ser os dois? Exato. Quem trabalha muito não tem tempo para ficar com a família. Quem falou isso? Exato. Tem gente que não trabalha porra nenhuma, tá na casa e não dá tanta atenção para a família. Então, não é um ou outro. Você pode ser rico, você pode ser inteligente, você pode deixar legado, você pode viajar pelo mundo, você pode ser um fora de série, um outlier, você pode ser tudo o que você quiser. E quem você quiser, né? Bom, você falou em viajar pelo mundo, eu quero trazer esse gancho. Você é um cara que já viajou pelo mundo inteiro, né? E você tem muito inteiro, é muito... Ainda chegarei lá, mas já conheço 25 países. Pois os principais 25 países... Mas você tem, dentro do seu negócio e também no seu dia a dia, e o que eu vejo de você é um poder muito grande de network. Muita gente conhece, você também conhece muita gente. E você desenvolve esses relacionamentos muito bem. Você está conectado hoje, Edgar, sem modéstia, aos principais players do mercado, principalmente o mercado imobiliário. Sim. Eu queria que você do mercado imobiliário, os maiores. Queria que você nos desse aqui a visão que você tem sobre esse mercado nosso, principalmente para os próximos anos. Bom, primeiro que conexão é uma chave, aliás, é um comportamento, né, uma mentalidade dos estratégicos e dos inteligentes. Né? Tem um livro que chama Teoria dos 6 Graus de Separação. Então, primeiro você pode se conectar com qualquer pessoa nesse planeta em no máximo 6 estágios, 6 níveis. Então, veja bem, você falou para mim, eu quero me conectar com 2 pessoas. Sim. Então, você só está em 2 níveis, porque você conheceu o Edgar, o Edgar te conecta ao João e a Maria. Legal. Talvez eu não conhecesse o João e a Maria, mas aí eu te apresento o Pedro conhece o João. Sim. Ou o Pedro vai apresentar para, sei lá, a Joana, e a Joana conecta com a Maria. Então, isso é estratégico. Então, conexão é sempre estratégico. Agora, as pessoas também, ela não conhece, e quando você não conhece, você acaba sendo um ignorante. O que é um ignorante? É quando o cara ele não conhece, ele não tem o conhecimento. Ou o que é? Uma vez o cara falou assim, Edgar, por que você quebrou tantas vezes? Eu falei, porque eu era incompetente. O cara ficou assim assustado. Eu falei, cara,
Não é forte chamar o cara de incompetente, mas o que é o incompetente? É a falta de competência, concorda? Naquele Quando momento. você não tem a competência, o que você é? Incompetente. Incompetente. Para aquela tarefa. Não Para quer dizer aquela que você é tarefa que está incompetente na tudo sua bem. vida. Não, mas assim, vai. Vamos lá. Eu quebrei porque eu não estava vendendo. Então eu era incompetente nas vendas. Ah, mas por que eu não estava vendendo? Porque talvez eu não criei um bom produto, ou não entregava no prazo, ou não tinha um bom relacionamento. Então ali nessas 3 categorias eu também era incompetente. A grande maestria do profissional e da pessoa de sucesso, ele reconheceu que ele não é bom. Porque quando você não reconhece, você não melhora. Exatamente. Se você achar que está tudo bem, se você achar que não precisa estudar mais sobre vendas, negociação, persuasão, sobre network, o que você vai fazer? Você fica parado. Fica parado Então, no assim, tempo. todas as vezes que eu quebrava, eu tinha uma grande habilidade do reconhecimento daquilo que eu tinha feito merda. E o que eu fazia? Eu procurava me desenvolver e qualificar mais naquela área. Muito bom. E aí, todas as vezes eu fui me qualificando e me aperfeiçoando. Chega um determinado momento que você fala, porra, cara, aqui eu tô um pouco mais robusto, mais completo, tô com vários hard skills, né? Porra, isso daí cascudo, blindado, mais resiliente, por aí vai. Então, network não é você ter um celular. Eu tenho, por exemplo, 5.264 contatos no meu celular. Eu tenho network com esses 5.000? Não. Não. Então, assim, contatos não são networks. Então, eu dividi em um dos meus livros os 3 pilares do network. Se o seu contato ele está gerando compra de um produto ou serviço seu, você coloca ele numa cesta de network estratégico. Se ele não está comprando, ele tem potencial de indicar um comprador. Por exemplo, 100% dos meus negócios vieram por indicação. 100%. Nós nos conectamos como? Você lembra? Lembro. Como? Um amigo em comum. Um nosso amigo indicou. Indicou. Tá vendo? Então, assim, eu sempre fiz negócio através de indicações. Eu não preciso falar assim, compre de mim. As pessoas ou compram de mim, vêm até mim, ou são indicadas. Eu fechei recentemente, há 5 meses atrás, um contrato de 744 milhões de uma indicação. Muito bom. Então, se o network que compra ou que indica, número um, coloca numa cesta do lado. O segundo, que te alavanca. O que é alavancagem? Às vezes você fala assim, porra, Edgar, eu quero surfar na onda da construção. E aí eu te conecto com uma comunidade de empreiteiros, que você tem uma tecnologia, vamos lá falar já que você é bom. Tecnologia modular. Modular, tal, porra, e aí eu vou ter uma escalabilidade, eu vou te colocar em todo o Brasil. Porra, eu tô em 19 estados, 52 cidades, meu irmão. Então, porra, eu já... Vai ramificar bem, ó. Até o ano que vem eu tô em 100% do Brasil, em mais de 100 cidades. Pois é. Então, assim, porra, praticamente, eu posso atuar em todo o Brasil. Com unidade, com vendedores, com propagadores de negócios, com prospectadores de negócios. Então, o segundo pilar chama network de alavancagem. Então, você tem que olhar pro cara, tem que falar assim, porra, esse cara é estratégico, eu conectar com ele. Sim. E terceiro, chama de posicionamento. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma transferência de autoridade. Sim. Então, logo você vai divulgar esse podcast, você está com o Edgar Ueda, que é um escritor best-seller, um dos palestrantes mais contratados, um empreendedor serial, um Smart make money. Exato. E aí, cara, você vai falar assim, porra, cara, o cara já entrevistou o Edgar. Se você fizer isso com 10 caras de autoridade, o que você está fazendo? Ganhando autoridade, transferindo essa autoridade. Exato. Então, quando você conhece um método ou uma estratégia e você aplica, o seu caminho fica mais fácil, mais curto, menos doloroso e mais assertivo. Cara, isso é inteligente. Exato. Cara, eu não preciso saber do método
de captação de dinheiro. Uhum. Se você sabe mais do que eu, o que eu tenho que fazer? A gente Eu se tenho que me conecta conectar com você. e juntos a gente chega Claro, num meu patamar irmão. muito maior. Aí eu sei vender mais do que você. Um Quem mais tem um que maior vender? que 3. Exatamente, pô. Isso é conta de advogado, né? Ele fala 1 mais 1, vou provar que não é 2. Exatamente. Olha, a gente sempre traz aqui no nosso podcast, Edgar, uma palavra de conhecimento milenar, né? Sempre a gente traz um versículo bíblico e, assim, a gente debate sobre ele. Eu gosto muito de trazer provérbios e hoje eu escolhi Provérbios 21, que fala o seguinte: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, na vida, justiça e honra. O que você tem a nos dizer sobre essa palavra de conhecimento? Você que é um cara de sucesso, né? Bom, primeiro que 21 eu amo a sincronização, né? Eu sou um cara que há 2 anos e meio, mais ou menos, eu comecei muito a estudar espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, não tem nenhuma denominação religiosa, mas eu sou extremamente espiritualizado. Acredito muito no Criador, acredito muito em um ser, né, divino, e sempre peço para ele diariamente para me dar mais, como que fala, serenidade, inteligência emocional, sabedoria, que me traga boas pessoas no meu caminho, né? A gente sabe que tudo tem esse lado bom e ruim, sombra e luz, né? Positivo e negativo, mas enfim, essa frase, esse texto bíblico traz para mim uma coisa que eu sou um cara eu bato muito em algumas teclas, né? O mercado imobiliário, ele ficou um pouco meio que prejudicado por alguns profissionais, como todos os mercados, né? Mas essa questão de valores, de princípio, de idoneidade, de caráter, tem um ditado que para mim é péssimo, que fala o seguinte: a situação faz o ladrão. Muito ruim. Não é verdadeiro, concorda? Exato. A situação mostra o ladrão. Exatamente. Então é o seguinte: se você quebrar hoje, se você ficar sem dinheiro, você vai assaltar um banco? Jamais. Tá. Isso é princípio. Não, você vai lavar um carro, você vai carpir um quintal, você vai vender doce no semáforo, você vai limpar um vidro. Vou trabalhar mais para poder pagar a dívida. Vou empreender, né? Vou fazer o mais para pagar. E não importa se você vai trabalhar de lixeiro. Não. É digno isso. É digno e olha, dinheiro, seja o dinheiro do rico e do pobre, o dinheiro é o mesmo. Os meus 10 reais, o seu é dinheiro do mesmo jeito. E aí tem gente que fala, não, mas eu só, por exemplo, você vai pro... E aí tem um monte de coisa que eu acho que a gente poderia se estender aqui, mas se você vai num supermercado e a caixa comete um erro e você deu 50 reais e ela volta a troco de 100 reais, e tem muita gente que coloca no bolso e fala, o erro não foi meu e vai embora. Cara, como que essa pessoa dorme sabendo que alguém está sendo prejudicado? Exatamente. Né? Então é o seguinte, não importa o erro de quem cometeu, o que é seu, o que não é seu, não é seu. E não importa se é R$1 ou 1 milhão, o roubo é o mesmo. Exatamente. Né? Então, tem um ditado que é o seguinte, fala, se o malandro soubesse que ser honesto é estratégico, ele seria honesto só de sacanagem, né? Só ele se tornaria um estrategista da honestidade, né? Então, assim, cara, faça o bem, porque tudo aquilo você vai colher em um determinado momento. Não importa se vai demorar mais, não importa se você vai levar 10, 20, 30 anos para subir no pódio. Mas quando você subir no pódio, você vai falar, porra, foi honesto, não passei por cima de ninguém e consigo dormir tranquilamente com a cabeça no travesseiro. Em paz, né? Em paz. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre esse livro, né? Esse livro maravilhoso, O Poder da Modelagem. Vou chegar aqui na câmera. Bom, nesse livro, O Poder da Modelagem, você conta a história, uma das histórias, né, de Edson Moura, é o fundador da Baterias Moura e do método de observação e compreensão do comportamento de quem é reconhecido pelo que faz. Você, sem dúvida, já modelou um tanto de gente, né? Vamos falar de diversas pessoas que são referências na sua área de atuação, naquilo que você desejou. Conte-nos sobre alguém
que te chamou a atenção em algum ponto de modelagem? Cara, como eu comecei lá atrás falando, eu tenho um documentário acho que ele passou na History Channel, mas hoje tem no YouTube, que chama Gigantes da Indústria, que conta a história do Rockefeller, Isso. Andrew Carnegie, JP Morgan, etc. Então, eu sou um entusiasta de biografias de pessoas de sucesso, principalmente das pessoas que construíram do nada. Sim. Então, por exemplo, o Andrew Carnegie, que foi um magnata do aço, ele trabalhou para o Vanderbilt, meu irmão. Ele era funcionário do cara. E ele foi um dos maiores ícones, inclusive na indústria do mercado imobiliário, da construção civil. Sim. Ele que construiu a primeira ponte que ligou duas cidades, dois destinos, e naquela época ele utilizou do aço para fazer essa ponte. Para vencer o vão. O vão era gigante, essa história é maravilhosa. Então, assim, quando você estuda uma história ali, e você fala assim, cara, mas o que eu aprendo com isso? Cara, de repente ousadia, de repente o cara ele se arrisca, que é uma característica do empreendedor de sucesso. Aí você pega, sei lá, hoje, você vai falar quem que eu modelo hoje. Cara, eu modelo desde um Flávio Augusto, que para mim é um PhD em time. Muito bom. Por exemplo, no mercado imobiliário falava-se muito, localização. Sim. Cara, hoje, a localização não é o único vetor, ele é um dos vetores. Mas eu já peguei empreendimento que tinha uma ótima localização e foi um fracasso. Porque às vezes o produto e nem o time foi também mal de lançamento, foi mal concebido, ele foi lançado no momento errado, Exato. ele foi precificado de maneira errada. Então, ou seja, hoje, sucesso e fracasso, Álvaro, para mim, dentro da minha filosofia, é um efeito composto. Então, o que é esse efeito composto? É um conjunto de variáveis, um conjunto de atributos e ações que ele pode te levar para o sucesso e pode te levar para o fracasso. Isso. Tá? Então, assim, eu modelo muitas pessoas, né? Agora, eu modelo aquilo que faz sentido para mim. Claro. Desde um Roberto Justo, um Abílio Diniz. Por exemplo, Abílio Diniz fala que o estresse e a ansiedade foi como que fala, uma emoção que foi favorável para ele. E para mim também, por exemplo. Você concorda que eu poderia fazer 1 bi em 10 anos? Sim. Ou eu poderia fazer 200 milhões em 5 anos? Tá. A ansiedade, ela é uma antecipação do futuro. Então, tem muita gente que fica extremamente ansioso porque ele só se projeta no futuro. Isso. Então, você tem que tomar cuidado. Tudo ao extremo, ele te faz mal. Né? Exato. Agora, se você souber dosar medo para mim foi uma emoção que me fez criar várias contingências para que eu tivesse vários planos B. Então, por exemplo, e se der errado? E se acabar o dinheiro novamente? O medo é o que te impulsionou a agir? Não, o medo, ele me impulsionou a fazer um planejamento melhor. O medo, ele me ajudou a ter contingências. O medo, ele me ajudou a criar vários planos B para atingir o plano A. A ansiedade, o que ele fez? Fez ser um acelerador de resultados. O estresse, o que ele fez? Me deixar em estado de alerta. Porque, veja bem... Tudo tem um aprendizado, né, Edgar? Tudo, meu irmão. Tudo. Como você falar que... será que se tudo desse certo na sua vida... será que é bom tudo dar certo? A arte da vida são os altos e baixos. Tudo dá certo, meu irmão. Pode deixar talvez você mole, ou talvez, sei lá, um cara que não inove, Exato. que ele fique estagnado. Então, tem muita gente que parou no tempo. Exato. Eu modelei há 11 anos atrás, quando eu entrei no mercado imobiliário, uma empresa que faturava 5 bi por ano. Quando eu entrei no mercado imobiliário em 2011, 2010, a PDG era a maior empresa do Brasil. Sim. Hoje ela está em RJ. Pois é. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Eu queria
te pedir, Edgar, que passasse aqui para os nossos convidados, aqueles que ainda não te seguem, as suas redes sociais, como faz para as pessoas te seguirem, conhecer mais sobre o seu trabalho e, quem sabe, ser um licenciado da Nexmob. Pô, eu falo assim, bom, me segue lá, Edgar Uedo Oficial no Instagram, ou aneximob.com.br, também nas redes sociais. Mas eu falo assim, olha, tem o caminho, que ele é o caminho... Eu queria terminar com o aprendizado da minha mãe, mas minha mãe estudou até a 4ª série, ela foi boia fria. E ela falou o seguinte, filho, a vida, você pode seguir do jeito que você quiser, mas eu vou te contar que existe 2 caminhos, né? Do jeito dela, do vocabulário dela, né? Hoje eu estou trazendo essa metáfora e do meu jeito, né? Mas o contexto é esse. Ela falou, tem um jeito que é o jeito que você pode ir pela tentativa do erro e acerto. E que você pode chegar na idade da sua mãe e olhar para trás e perceber que, tá, eu tentei, mas não fiz nada grandioso da vida. Uhum. Então, ou seja, ainda hoje minha mãe é aposentada, tudo, tal, não precisa mais trabalhar, por vários motivos, né? Graças a Deus estamos bem. Mas ela trabalhou muito na vida dela. Então ela fala assim, olha, pela tentativa do erro e acerto, você pode talvez nunca chegar no seu destino, tá? Uhum. Você pode nunca construir um império, você pode nunca ter construído legado, você pode nunca se tornar uma pessoa rica, você pode nunca ser a maior referência do seu setor, pode não acontecer. Aí ela falou, e esse é um caminho que você vai escolher, não sou eu que vou escolher por você. Beleza, tal. E ela falou, mas tem um segundo caminho, que é o caminho de que tem muita gente que já caminhou por essa mesma estrada, que acertou, que errou, que chegou mais rápido, que construiu, que não construiu. Então, veja bem, se você pensa em construir um império em qualquer segmento, quem você pode aprender que construiu esse império? Então, o primeiro nível de consciência, eu tinha 17 anos, meu irmão. Eu já começava a comprar livro de biografia. Muito bom. Eu já ia na época dos poucos recursos que existia, mas já existia internet, de ficar procurando, porra, como que o Silvio Santos chegou onde ele chegou? Uhum. Como que a Abílio Diniz chegou onde ele chegou? Você tinha essa curiosidade, né? Claro, meu irmão, porque é o seguinte, cara, olha aqui, eu estou falando para nossa audiência tudo dentro do nosso tempo, o que a pessoa deve fazer e o que a pessoa não deve fazer. Você está dando, de certa forma, um caminho para ela seguir. E estou economizando dinheiro e tempo Isso. dessa pessoa, né? Exato. E aí, no final, minha mãe falou assim, cara, alguém já errou o suficiente, alguém já acertou o suficiente, tá? Na minha opinião, esse é o caminho mais sábio, mais inteligente que uma pessoa deveria escolher. Entretanto, você vai escolher o seu caminho. Muito bom. Então, cara, eu cresci com algumas coisas martelando na minha cabeça. Uma delas que eu nunca esqueci. Cara, para de ser burro e vai aprender com quem já fez. Então, assim, tem alguns caminhos. Segue o seu, não escuta ninguém e você pode, de repente, construir algo até maior do que nós construímos. Ok. Mas pode chegar lá com 60, com 70, com 80 anos, olhar para trás e perceber que não deu. Exatamente, e já ser tarde demais. E já ser tarde demais ou não ter a energia suficiente de correr. Não estou falando que quem tem a cidade não possa construir, claro. Tá? Tem que entender as vírgulas das nossas palavras. Ao mesmo tempo, você pode falar o seguinte, cara, eu quero ser um milionário no mercado imobiliário. Uhum. Ou eu quero fazer em uma transação alguns milhões. Quem que faz isso? O Álvaro, o Edgar? Cara, deixa eu estudar esse cara. Deixa eu ver qual é o caminho que ele segue. Né? Exatamente. E olha que interessante, de cada 100 player no mercado imobiliário, 100, eu assino aqui e faço qualquer aposta com qualquer um. 99 faz a mesma coisa. Exatamente. 99 segue esse caminho. É. Sabe quem se torna milionário? Aquele 1. Aquele 1%. Exatamente. Então, segue lá, se você pensa fazer transações milionárias, se você pensa em fazer milhões no mercado imobiliário, se você quer atuar no mercado inexplorado, surfar no Oceano Azul de um mercado que nós criamos,
que apenas uma transação. Tem corretor que fez 2 milhões e 400 numa transação. Eu tenho corretor que fez 3 milhões. Eu tenho cara que era dono de uma franquia grande, que fez 3, 4, 5 milhões de uma transação. Então, ou seja, cara, não é algo que é para um. É um algoritmo que pode ser para todos. Então, galera, segue lá e a gente pode ser um parceiro. Se você não quer, manda negócio para mim, pro Álvaro, e vamos fazer negócio em parceria. É isso aí. Vamos fazer negócios. Bom, pessoal, eu deixarei aqui na descrição do nosso podcast todos os livros do Edgar Ueda para você aprender mais com esse fenômeno do mercado imobiliário, fenômeno da vida, esse cara top. E é isso aí, segue a gente nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Edgar, foi um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Volte mais vezes quando você vier a Belo Horizonte, tá? E você é sempre bem-vindo no Pro SA Podcast. Já somos parceiros, meu irmão. Eu que quero agradecer. Galera aí, ó, segue aí, ó, pro.sa e podcast. Segue o Álvaro também. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Álvaro R. Castro. É. E estou disponível, você vai conhecer sobre minha vida, você vai ver lá as frases que eu posto sobre a vida, sobre inteligência emocional. É um entusiasta também por desenvolvimento e empreendedorismo. Bons projetos sempre vendem. Vende, sempre. Galera, beijo no coração. Estamos aí, olha. Um abraço. É apenas o começo de uma nova era. Até mais. Isso aí, até mais. Tchau.